Então, bom dia, boa noite a todos, que é o primeiro vídeo do canal, e eu queria discutir um pouco sobre essa questão. O cristianismo, ele é a fraqueza da direita? E para isso eu trouxe 3 eventos que aconteceram recentemente e quero ampliar a discussão a partir disso. Primeiro a gente tem os presos do 8 de janeiro, a morte de Irina Zarutska e a morte do ativista Charles Kirk. Sobre essa questão de atentados políticos, não é o primeiro que acontece recentemente. Aqui eu tenho uma timeline dos acontecimentos recentes e temos o atentado contra o Bolsonaro, contra o Trump, contra o Shinzo Abe, contra o Miguel Uribe e mais recentemente contra o Charles Kirk. Mas só para mostrar que nos últimos 5, 6 anos aconteceram diversos atentados contra o campo da direita. E sobre isso, aconteceu o discurso da esposa viúva atualmente do Charles Kirk, e eu queria discutir algumas implicações sobre isso. Ela, lá no funeral dele, falou que perdoava, né, o assassino, esse homem jovem, eu perdoo, até que imaginou no telão. E a partir disso eu vi vários tweets. Primeiramente esse do ministro do STF, André Mendonça, onde ele disse: cristianismo verdadeiro e genuíno. Cristianismo puro e simples. Perdão e humildade não são fraquezas, são grandeza. Neste ato, ela imitou a Cristo e nos aproximou de Deus. Oremos por ela e seus filhos. Deus os abençoe. Também trouxe outro tweet aqui do Rafael Lima, do Ideias Radicais, e ele fala: nenhum incêndio arrastão, nenhum ato de violência. Uma cerimônia linda e o perdão da viúva de Charles Kirk. Espero que muitos acordem para a diferença, que vocês percebem que ele está fazendo uma relação com os acontecimentos envolvendo George Floyd, né? E bom, a partir disso, eu elenquei esses 3 questionamentos. Cristãos amam perdoar aqueles que matam para parecer nobres? Existe uma confusão entre fraqueza e virtude? Perdão ao culpado é crueldade ao inocente? E bom, eu queria que cada um de vocês refletisse sobre esses questionamentos. E entrando nessa seara, a gente tem, é claro que abordando de uma maneira superficial, as críticas que Nietzsche fez ao cristianismo, onde ele afirmava que o cristianismo em si se baseava muito na moral de escravos, ou seja, tentando transformar a fraqueza em virtude, né, o martírio em algo belo, e uma negação da vida, ou seja, tudo pensando numa salvação no além-mundo. Então, não dando muito peso ao que acontece aqui no campo terreno, sempre implicando nessa utopia depois do campo material. E bom, sobre isso, a gente pode interpretar de 2 formas. A primeira é de que o cristianismo ele sempre foi uma religião de escravos, desde Roma. Teve uma certa vitalidade quando existia um sincretismo com o paganismo, mas se distanciou ao longo do tempo. Ou a gente pode interpretar de que ele já foi grandioso em alguns períodos históricos, criou homens fortes, mas hoje se resume em martírio, dor e opressão. E mesmo enxergando essa perspectiva, a gente tem que se perguntar: esses guerreiros cristãos que foram criados, eles seguiam os ensinamentos de Cristo ou obedeciam à igreja e ao Papa, num sentido de instituição, né? Então, o cristianismo, ele está morrendo junto com a direita por não compreender toda essa noção da justiça natural. Porque uma doutrina que beneficia o inimigo, ela vai inevitavelmente ruir. E apesar das críticas, né, que a gente pode fazer a essa essência do cristianismo, a visão moderna da doutrina piorou toda essa situação. Porque tem uma noção de que os cristãos não estão lendo, né? Apenas escutando sermões de pessoas passivas, porque são os inúmeros trechos bíblicos que reafirmam a vitalidade masculina, a defesa, aqui citando: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Parece que toda essa interpretação, todo esse vigor que estava na Bíblia a respeito de se defender e defender os seus próximos foi perdido ao longo do tempo pelo religioso médio. E, assim, muitos podem afirmar que eu estou fazendo uma interpretação equivocada por parte do perdão que ela deu ao assassino. Mas, francamente, para além de uma visão superficial sobre isso, é sim uma demonstração de fraqueza. A gente observa que todo mundo bate no cristianismo por causa dessa essência no seu dogma, essa essência de ser Marte.
Um exemplo disso é que quando atacam outra religião, não precisa nem ser bruscamente como atacam o cristianismo. O que acontece? Né, temos o exemplo do Charlie Hebdo para exemplificar. Então, traçando um paralelo da religião com o aspecto político, eu chego à conclusão de que a esquerda é superior politicamente no realpolitik. Afinal, o comunismo e o esquerdismo, eles são um tipo de religião, né, aqui tem até uma foto para exemplificar. Ambos se baseiam em ídolos, né, ambos adoram imagens e tem uma promessa utópica. A diferença é que um vai se adentrar muito no aspecto moral e o outro vai ficar preso ou na falta de moral ou numa moral revolucionária. Tanto que Dostoiévski, ele escreveu esse romance que Os Demônios, que é inspirado num caso de assassinato real de um jovem revolucionário na Rússia. E ele usa alegorias nesse livro para mostrar como as ideias socialistas radicais elas podem corroer a moral daqueles que a praticam. E nesse sentido, tratando sobre moral e a moralidade, eu queria trazer um tweet do João Aigner, que é um pensador, né, que eu acompanho bastante, e respondendo a um outro tweet afirmando que o presidente do PCO ele estava afirmando que terrorismo é um método de luta, não um crime, ele disse o seguinte, assim, é uma fala grotesca e que insulta a moralidade básica, mas convenhamos, não é novidade para quem já estudou a mentalidade revolucionária. Um revolucionário baseia sua vida na destruição do mundo atual e suas estruturas malignas e opressivas. Qualquer apelo moral que ajude a manter esse mundo retrógrado é imoral, e qualquer ato que avance a causa revolucionária é moral. Terrorismo, belo e moral, caso avance a luta por um mundo melhor. Milhares e milhares de inocentes morrerão, é um dano colateral. O bem maior da futura sociedade mais justa e igualitária absolverá todos os crimes cometidos no caminho de sua construção. O revolucionário, por definição, vive uma moralidade investida. O que é certo ou errado será apenas definitivamente julgado no futuro, após a construção da justiça social pós-revolucionária. E, como, por definição, esse futuro nunca chega, nem chegará, o revolucionário se sente livre das amarras morais tradicionais para cometer quaisquer crimes que ele julgue necessário para a causa revolucionária. Desse modo, as vítimas tornam-se os algozes e os algozes as vítimas. Por isso o dramaturgo comunista Bertolt Brecht afirmou: se eles são inocentes, então são ainda mais culpados. Então, nesse sentido, se você for contra a esquerda, eles vão te enxergar como uma categoria de sub-humano. E essa desumanização ocorre principalmente pela linguagem. A gente sabe os exemplos: facho, nazi, machista, racista e por aí vai. E não que não existam pessoas assim, mas a partir do momento que você chama até movimentos como MBL de fascista, como seriam chamados movimentos que estão à direita do MBL? Se um Charlie Kirk, como o que foi dito nos jornais e derivados, é um ultradireitista, o que seria um Nick Fuentes? Um mega hiperdireitista? Então esse jogo com a linguagem, essa desumanização faz muito parte do jogo político deles. E enquanto os direitistas pregam perdão pela morte de Kirk, a esquerda não perdeu tempo em resgatar falas para justificar o atentado. E alegou que o atirador era republicano, que fazia doação pro Trump, tudo mentiras, né? E a pergunta que fica é: como jogar o Realpolitik com inimigos assim? Você com a pistola d'água e eles com rifle. É esse o questionamento que eu queria deixar para todos vocês. E aqui entrando na outra questão, tem esse tweet aqui de uma pessoa respondendo ao Nicolas Ferreira. Ele estava comemorando, né, uma revolução da geração Z que aconteceu lá no Nepal. E aí ele fala: menos um regime comunista no mundo. Amém. E uma pessoa fala: queimaram a então primeira-dama do país viva. O que o deputado cristão tem a dizer? Amém. Então, como que a direita vai vencer essa batalha? Se tem esses dogmas arraigados na sua estrutura, eles sempre vão apelar para essa complacência do cristianismo. Bom, finalizando o vídeo, eu queria deixar essa pergunta com vocês. O problema ele está nas interpretações modernas do cristianismo ou na sua essência? E é possível a direita vencer, entre aspas, com todos esses dogmas na sua estrutura? Deixe aí nos comentários o que você acha e curte o vídeo. Valeu!